Ok. Boa tarde a todas e a todos. Continuando a Geopública 2022, convidamos a todos para assistir à palestra Plataforma Integrada de Fiscalização, Sistema de Gestão de Informações para Regulação em Saneamento. Será ministrada pela senhora Thelkia Cajaíba Rios. Thelkia Cajaíba Rios é diretora de fiscalização da Agência Reguladora de Saneamento do Estado da Bahia, autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento desde 2016. Tem formação em regulação e fiscalização de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tem experiência em gestão na área de saúde do terceiro setor, é psicóloga pela USP. E para maiores informações acerca do currículo da palestrante, acessem o site www.geopublica.de.ba.gov.br. A nossa palestrante maravilhosa, tenho certeza que vocês vão gostar, fará a explanação em até 50 minutos, deixando 10 minutos para responder as perguntas ao final da palestra. As perguntas devem ser escritas no nosso chat do YouTube, que é o canal oficial da Geopública. Então, vamos agora com a dona Thelkia Cajaíba Rios. Boa tarde. Uma alegria muito grande estar aqui nesse evento, apesar do frio da barriga, que já é esperado, por conta dessa grade de gigantes que me incluíram aí. Então, quero cumprimentar todo o público. Quero também cumprimentar os palestrantes que me antecederam ontem e hoje, que realmente muito conhecimento, uma troca rica, né, de conteúdo, de aprendizagem. E quero começar, antes de partir para a palestra em si, agradecendo a toda a equipe da SEI pelo convite, em nome de Rita Pimentel. Quero agradecer a Regina Marinho, que é a mediadora aqui, e é a quem eu chamo carinhosamente de geomadrinha da AGESA, porque ela que fez essa mediação para que a gente conseguisse materializar os nossos anseios. Quero também agradecer a toda a equipe técnica aqui da Diretoria de Fiscalização e do NTI da AGESA, que são parceiros diários assim, de trabalho, de rotina e de enfrentamento de desafios. E eu vou agora convidar vocês a quebrarem um pouquinho essa lógica, né, do que vocês têm vivenciado até agora. Até agora, o que a gente teve? Pesquisadores, estudiosos, desenvolvedores, totalmente entre gigantes eu estou. E agora vocês vão ter acesso à visão do usuário, né? Eu entro aqui como usuário do sistema, e aí vocês vão ver, né, do outro lado. Então, eu costumo dizer, eu sou diretora de fiscalização aqui da AGESA, é uma equipe composta de 7 técnicos, né, todos engenheiros das mais diversas qualificações, e tem também 2 estagiários e uma jovem do programa Primeiro Emprego. Essa é a equipe de fiscalização da AGESA. Eu costumo dizer que é uma equipe pequena, mas é uma equipe robusta em termos de disposição, energia, vontade de ver a coisa acontecer. Então, na verdade, para viabilizar tudo isso que eu tenho uma satisfação enorme de apresentar para vocês, a gente deve a esse trabalho de engajamento de todo mundo que faz a AGESA acontecer, a Diretoria de Fiscalização acontecer. Então, eu fico com a incumbência de fazer a gestão das informações que a gente colhe. Então, a AGESA, ela é a Agência Reguladora de Saneamento do Estado da Bahia, né? Nós somos responsáveis por normatizar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de saneamento nas componentes de água e esgoto, né? E isso acontece através de delegação dos municípios, que são o poder concedente, são os titulares do serviço de saneamento. Então, fica sob nossa incumbência a missão de fiscalizar o cumprimento dos requisitos necessários para a prestação de serviço e no que a legislação pertinente do setor estabelece, né, como regras, como normatização a serem cumpridas. A AGESA, para que a gente consiga cumprir esse propósito, a gente realiza direta
e indiretamente, fiscalizações em loco, né? Vistorias nos sistemas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e os dados colhidos nessas fiscalizações, nessas ações de campo, se transformam, são sistematizados em relatórios técnicos, e nesses relatórios a gente aponta o que foi o panorama que foi encontrado, as não conformidades que porventura foram identificadas, a gente propõe medidas corretivas para essas não conformidades e prazo para que elas sejam cumpridas. Então, a gente fiscaliza desde as atividades desenvolvidas, a destreza no desenvolvimento, na execução de cada procedimento operacional por parte da equipe de operadores, do prestador de serviço, até a infraestrutura, a condição das instalações físicas, dos equipamentos, dos sistemas operacionais, tanto de água quanto de esgoto, em todas as suas fases. As técnicas costumam dizer aqui que a gente segue o curso da água, né? Desde a captação no manancial, passando por adução, tratamento, distribuição, até o momento em que ela já vai se transformando num efluente, né? E aí também a gente entra seguindo o fluxo da água, no processo de coleta, transporte, transbordo, tratamento, até a disposição final no corpo receptor. Para desempenhar essa função, essas atividades de fiscalização, a gente faz isso em duas modalidades. A fiscalização direta, que é o momento em que a gente vai in loco, e aí, nos municípios atendidos, a gente parte para essas inspeções com o propósito de identificar fatores que estejam gerando ou que tenham potencial de gerar algum prejuízo à prestação dos serviços, né? E aí a gente vai também verificar a pertinência e a adequação das informações que são enviadas regularmente pelo prestador de serviço, né? Fazer essa checagem da pertinência do que a gente recebe alimentando os sistemas para o que a gente identifica na prática. Também verificar as não conformidades, conforme eu já falei, e, por fim, manter o banco de dados da Diretoria de Fiscalização da AGESA atualizado. Nessas incursões ao município, a gente também faz o contato com o prestador de serviço, né? Ele acompanha todas as etapas, embora as fiscalizações em loco sejam sem aviso prévio, é o primeiro contato que a gente faz quando chega lá, é com o escritório local, que vai acompanhar a gente em todas as etapas da fiscalização. E faz também o contato com o poder concedente, porque o titular de serviço, que são os prefeitos municipais ou seus representantes indicados, é importante que eles se apropriem, né, se assenhorem de tudo que acontece ali naquele processo, já que ele tem um contrato ali firmado, assinado, e precisa acompanhar o cumprimento dessas metas. Além dessa fiscalização direta, a gente também faz a fiscalização na modalidade indireta. Essa é permanente e é a partir da análise de dados que nos chegam. Hoje, a gente já tem o Sistema de Informações Técnicas e Operacionais, que foi desenvolvido, que a gente vai falar no decorrer dessa apresentação. Estamos trabalhando com os indicadores de qualidade na prestação de serviço, estamos em fase de amaciamento, digamos assim, desse trabalho com os indicadores, fechando aqui uma ferramenta que vai nos assessorar nesse sentido, e a proposta é que da fiscalização indireta surjam indicadores, indicativos da necessidade de uma inspeção in loco, né? Mas nem sempre foi assim. A AGESA, todo mundo sabe que o estado da Bahia tem dimensões de maior que muito país por aí, né? E nós temos uma configuração que é, como vocês veem aí nesse mapa, quase todo o estado da Bahia tem a Embasa como seu prestador de serviço, os outros são os SAAs, Sistemas Autônomos de Água e Esgoto, e a gente tem 366 municípios atendidos, né, e cuja delegação para a regulação dos serviços é da AGESA. Isso significa que
450 sistemas de abastecimento de água, 133 sistemas de esgotamento sanitário, sendo que a gente ainda tem algumas conformações que são bem singulares, né? Nós temos muito sistema integrado, então nós temos, desse universo, 260 municípios possuem apenas sistema de abastecimento de água, 106 possuem sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas mais diferentes soluções, e apenas 51 municípios baianos não são atendidos pela Embasa e, portanto, os SAAs, seus SAAs não delegaram, não existe ente regulador para esses municípios, pelo menos não são sob responsabilidade da AGES. Então, o que é que acontece? Quando tudo começou, quando essa gestão iniciou, a gente não tinha ainda nada de sistema, a gente não tinha nada em sistema, não tinha nenhuma informação que pudesse nos subsidiar para essa fiscalização indireta que eu mencionei para vocês. Então, toda a informação que precisasse ser coletada precisaria ir em loco buscar. A gente não tinha uma fluidez no processo de comunicação e de troca de informações com o prestador de serviço, era uma coisa mais difícil de acontecer. E o que a gente identificou? Bom, uma equipe que não tem o tamanho, a robustez necessária para o tamanho do desafio de cobrir tudo isso aí que vocês estão vendo. Dependendo exclusivamente da fiscalização in loco, fazendo uma conta simplesinha, se a gente conseguisse fiscalizar 88 municípios por ano, que foi o que a gente conseguiu na nossa melhor performance, cada município receberia novamente a Embasa, ou a AGESA, né, para fiscalizar o serviço prestado pela Embasa, a cada 4 anos. Então, não é uma coisa eficiente, né, retornar a cada 4 anos e nesse interstício ficar sem nenhuma informação para saber como é que as coisas estão caminhando e evoluindo, se as não conformidades foram sendo corrigidas e tal. Bom, a AGESA, o que é que a gente começou a pensar, né? O que é que a gente começou a estudar? Precisamos aprimorar formas de buscar essas informações, de fazer essa gestão disso, que não seja exclusivamente de forma presencial, in loco. E aí a gente pensou que quem poderia ser um bom aliado para suprir essa carência seria a tecnologia, suporte de tecnologias, para a gente ganhar eficiência, inclusive. Então, aí, nesse momento que a gente começou a se inquietar com isso e buscar formas de desenvolver soluções, eu preciso fazer aqui, destacar aqui e agradecer a confiança do nosso diretor-geral, Walter Oliveira, que é um gestor sensível a essas questões o tempo inteiro, é um entusiasta das tecnologias. A única coisa que a gente precisa se empenhar para fazer é provar para ele que isso vai agregar valor ao trabalho, vai trazer resultados ainda melhores e vai aprimorar o que a gente entrega para a sociedade. Então, com uma base sólida de justificativa, nunca enfrentamos nenhuma dificuldade nesse sentido aqui dentro da AGES. É bom trabalhar assim. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, né, de ter o apoio, de ter o suporte, assim como o diretor-geral, a diretoria colegiada, que é como a gente funciona, também tem essa coesão, a gente tem esse suporte mútuo, assim, da sensibilidade às demandas que a gente identifica dentro da AGES. Então, desde que bem fundamentadas, as propostas foram sempre acatadas. E a pandemia, quando chegou a pandemia, aí foi que realmente se tornou impositivo o desenvolvimento de mecanismos de fiscalização indireta, né? Porque vieram os decretos do governador, a impossibilidade de ir para campo. No início, a gente ficou sem saber quanto tempo duraria aquilo, e a coisa foi ganhando um volume, ganhando, né, uma dimensão que ninguém imaginou, e aí a AGESA não ia poder ficar de braço cruzado, sem poder ir para campo e sem fazer nada. Dali, a gente começou a colocar em prática mesmo várias ideias e inquietações que a gente já vinha alimentando. E a gente decidiu investir de forma robusta
em ações que pudessem contribuir para esse processo de geolocalização das informações necessárias para esse monitoramento remoto, equipamentos, e nesse contexto aí, dentro dessa atmosfera, surgiram também os drones, né, que é uma outra ferramenta que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, mas aí precisaria de uma outra hora só para falar sobre isso, sobre os ganhos que já foram agregados ao nosso trabalho pelo drone, né, pelos drones como ferramenta de trabalho na fiscalização. E o que a gente fez? A gente buscou, porque a essa altura a gente já tinha, ó ela de novo, a nossa geomadrinha, Regina Marinho, da CIS, ela já fazia lá, né, já era grande referência com o trabalho que era desenvolvido com o Portal da Água. E buscamos Regina, aí eu tive o grandíssimo suporte de Patrícia Pires, que é a gestora aqui do INTI da GESA, uma pessoa que sabe muito, é do time de Regina, de Rita Pimentel, desse povo que sabe muito. E aí, nessa troca, assim, né, eu colocando para ela minhas angústias e tal, a gente buscou Regina, e Regina nos apresentou, foi quem fez a ponte aí da GESA com a imagem de geossistemas. E aqui, mais um parêntese para agradecer Everton, que foi a pessoa da imagem com que a gente teve o primeiro contato e se mostrou também muito, muito motivado em nos ajudar nesse processo, e Gabriela, Luciana e Jonatas, que são as 3 pessoas com quem a gente tem um contato diário, quase, super disponíveis, e cada um dentro da sua área, dentro da imagem, nos dão total suporte, são parceiros de muito valor para que a gente consiga a consecução dos nossos objetivos. Então, nesse momento, a gente nem tinha tanta pretensão assim, né? A gente nem sonhava ainda com a plataforma integrada de fiscalização. A gente queria uma coisa bem mais simplesinha, né? Que era só para organizar os nossos bancos de dados e ajudar nesse suporte de coleta de informações de forma remota. Então, a gente queria substituir o mecanismo de coleta de dados em campo, que era prancheta e papel, caneta e máquina fotográfica, um monte de coisa que os técnicos tinham que levar para a fiscalização, em um sistema que pudesse ser utilizado com tablet, uma coisa que pudesse trazer mais agilidade na elaboração dos relatórios, né? Porque antes eles iam com papel, prancheta, checklist e tudo mais. Aí, quando chegavam de volta, depois de uma semana, chegavam no escritório, eles iam decodificar tudo aquilo que escreveram em campo, né, de uma forma desajeitada, lá no meio da estação elevatória de esgoto, tendo que escrever coisas, chegavam aqui, tinham que decifrar aquilo que escreveram para começar a elaboração do relatório, enfim, muito dispêndio de energia, muito perda de dados, né, porque tinha coisa que você acabava perdendo. Então, o primeiro desafio foi esse, que a gente pensou, em alguma coisa que pudesse trazer mais conforto, eficiência, agilidade nesse processo de coleta de dados. Também queríamos que isso tudo ficasse guardado num banco de dados, que fosse bem estruturado e que a gente pudesse mapear os ativos que a GESA já tinha fiscalizado para acompanhar, né, para fazer série histórica e verificar como é que estavam a correção de não conformidades e o que se ganhava aí. Painéis com indicadores que pudessem ajudar nesse processo de fiscalização remota, a partir dos indicadores que inicialmente a gente selecionou aqui, e depois, atualmente, a Ana também já tem alguns indicadores que ela recomenda, e que foram previstos dentro da lista que a gente fez, que foi anterior a essa norma de referência da Ana, e alguma coisa que pudesse nos ajudar no processo de monitoramento da correção das não conformidades identificadas em campo, porque também era uma coisa bastante artesanal. A gente fazia planilhas em Excel, encaminhava por e-mail, solicitava que o prestador de serviço atualizasse o status, ele mandava de volta. A gente não tinha o monitoramento preciso dos prazos, né? A gente se empenhava como podia, mas a gente tinha plena consciência de que a gente estava agindo tal como os maias, os incas e os astecas, e a gente queria modernizar isso daí.
E também a gente pensou em uma outra coisa que nos incomodava muito, era que os nossos relatórios, embora sempre tenham sido públicos, sempre foram expostos no nosso site, eles eram em PDF e tinham uma linguagem técnica. Depois a gente foi percebendo que os relatórios eram muito técnicos, porque a gente tinha em mente como o destinatário deles o prestador de serviço. E com o amadurecimento do nosso trabalho, a gente foi compreendendo que, na verdade, o destinatário é a sociedade. Todo mundo tem que conseguir acessar o relatório, mas também compreender o relatório. Não adianta você ler e aquela informação não te mobilizar nenhum entendimento, né? Então, naquele tempo, a gente não sabia que os story maps, que eram os story maps, mas a gente queria uma forma de comunicar o que a gente encontrava nas fiscalizações de uma forma que fosse mais interativa, mais dinâmica, mais leve, mais intuitiva, mais palatável para o público em geral, não só para o prestador de serviço, mas para todo mundo. E aí, a gente começou esse trabalho, né, com a imagem, com quem a gente está até hoje. Isso que eu estou falando foi em 2019, né, final de 2019, por aí, que a gente conseguiu realmente encontrar a imagem e pronto, a imagem conseguiu entender o que a gente precisava e conseguiu transformar, né, isso em realidade. E aí, tão logo a gente conseguiu voltar para campo, com todos os protocolos de segurança, porque ainda estava, né, a pandemia ainda estava acontecendo, a gente foi testando a adequação e a aderência das ferramentas que a gente já havia desenvolvido ao trabalho, à realidade. Porque uma coisa é o que a gente idealizou, né? É o que a gente idealiza. Outra coisa é como é que isso se comporta quando a gente vai para campo. E eu, como gestora da área, gostaria de estar em permanente, como é que eu diria? Eu queria ter ferramentas de gestão de modo que os órgãos de controle, a gente tem muita demanda, por exemplo, do Ministério Público, eu queria ter ferramentas para fazer essa gestão de modo que eu pudesse responder prontamente, sem sair catando dados. A gente tinha muitos dados, mas como não tinha um banco de dados, cada dado estava num canto diferente, numa pasta diferente na rede, eu tinha que delegar aquilo para os técnicos, distribuir, você procura tal informação, você, por favor, me dá esse suporte. E eu queria ter autonomia também como gestora desses dados, né? Ferramentas que pudessem me prover de informações que possibilitassem uma resposta aos órgãos de controle de uma forma mais imediata, mais ágil, digamos assim. E aí a gente foi amadurecendo essas ferramentas e hoje a gente lançou oficialmente em abril de 2022 a plataforma integrada de fiscalização, que é uma coisa, gente, que deixa a gente muito, muito, muito orgulhoso. É um produto que a gente vai celebrar sempre, porque ficou, além de ter ficado esteticamente, eu sou bem suspeita, mas vocês podem ver que tem o QR Code aí, em todas as telas, que vocês podem acessar a plataforma, o site, e vão ver se eu estou exagerando. Acho que eu não estou, não, porque esteticamente ficou bem simpático, bem bonitinho, e além disso, muito usual. Hoje eu fico toda feliz, assim, porque eu consigo, só pela plataforma, responder todas as demandas, né? A maioria. Tem coisas que, de fato, ainda precisam em campo, enfim, mas é possível fazer essa gestão, né? Na condição de diretora de fiscalização, eu consigo fazer essa gestão de forma remota. Então, o que a gente quis no desenvolvimento da plataforma foi promover mesmo essa cultura de dados abertos, foi ofertar para todos os órgãos do Estado, de outras instâncias, os dados que a gente consegue produzir com o nosso trabalho, que eles estejam acessíveis, de fácil entendimento, que comuniquem bem para a sociedade, que todo mundo que acesse consiga, de fato, compreender o que a gente faz e que políticas públicas podem nascer a partir do que a gente faz, a partir dos dados, né? Então,
essa plataforma ela está em permanente processo de avaliação e vai ser muito importante que vocês possam contribuir, sugerir, avaliar, criticar, porque ela nasceu para isso, para estar em permanente processo de utilização e de avaliação, principalmente do público externo que consome os nossos dados. E aí ela reúne as aplicações que a gente desenvolveu nesse trabalho de parceria com a Imagem. Eu vou fazer um overview, né, de todos esses aplicativos, no intuito de fomentar mesmo a criação desse ecossistema de dados abertos. O primeiro deles, que eu apresento aqui, é o painel de não conformidades. Ele é esse painelzinho que você está vendo aí, ele é bastante fácil de compreender, né? Os dados vêm de uma forma muito fácil de identificar os filtros, né? Aqui a gente tem todas as não conformidades encontradas em campo e que são registradas através do aplicativo de coleta de dados. Ainda em campo, essas informações são sincronizadas pelos técnicos de fiscalização, utilizando os tablets, e eles são sincronizados com o sistema de retaguarda, que é o sistema que nos ajuda a elaborar o relatório. Eles vão coletando os dados e sincronizando, de modo que quando eles retornam aqui para a base, o relatório já está praticamente formatado. Eles só precisam dar aqueles toques, revisar, e colocar aquelas impressões que não estão em checklist, mas que são importantes de serem registradas. Então, aqui nesse painel, a gente consegue ver a quantidade de não conformidades de cada estrutura pertencente tanto ao sistema de abastecimento de água quanto ao de esgotamento sanitário, desde a coleta até a disposição final no corpo receptor. Então, a gente pode ver também o total de não conformidades já corrigidas, né? À medida que as não conformidades vão sendo corrigidas pelo prestador de serviço, esse painel vai atualizando os dados. E tem filtros aqui que a gente pode acessar, tanto por município, quanto por unidade regional, pelo tipo de não conformidade, pelo ano, e aqui a gente conseguiu de 2020 para cá, né? Antes disso, a gente até deseja colocar tudo que a gente já tem, né, desde quando a Gessa está fazendo 10 anos esse ano, mas por enquanto a gente tem de 2020, os dados estão atualizados aqui na nossa plataforma de 2020 para cá. Quando eu falei para vocês que a gente gostaria de dar uma outra cara para os relatórios, né, a gente conseguiu também, né? Esses são os History Maps, que é uma forma de apresentação desses dados, dinâmica, né, com detalhes, com informações que foram colhidas em uma linguagem de fácil entendimento. Então, não é necessário que se tenha nenhum conhecimento técnico para entender o que está aqui. O relatório em PDF, técnico, ele continua existindo, tem aí na plataforma um lugar que você pode, inclusive, baixar, imprimir e tal. Mas esse aqui é um recurso para que a gente alcance o público em geral, né? Você vai lá em Adustina, como esse que está aparecendo aí na tela, eu vi que a equipe da Gessa veio aqui, eu quero ver o resultado disso depois, então eu vou lá, eu entro no site e tem tudo direitinho aí de fácil entendimento. Então, traz a apresentação da agência reguladora, qual é o seu papel, o que é que os técnicos fiscalizam em loco, quais os pontos abordados com o titular do serviço na reunião que a gente faz para apresentar os principais achados, qual é a base legal que subsidia o trabalho da Gessa, quais foram as não conformidades identificadas, como é que está a qualidade da água desse município, tudo que vocês puderem imaginar de interessante, e ainda tem uma coisa que não constam nos relatórios mais técnicos, que são algumas curiosidades, né? Que aí é um campo aberto para que cada técnico identifique o que é que ele acha interessante, a origem do nome da cidade, um manancial que tem um nome curioso e a história dele, alguma ocorrência, o carro atolou, alguma coisa engraçada, assim, descontraída, também é colocado aqui nesse campo, né? Que tem um campinho mais aberto.
Então, é uma forma da gente convidar a sociedade a participar do nosso trabalho de uma forma leve e que ele consiga entender, né? Uma outra solução, uma outra aplicação que a gente tem, e que essa daqui talvez seja uma das que eu mais utilize para atender às demandas dos órgãos de controle, é o painel de ocorrências operacionais, tanto de água quanto de esgoto, né? Esse painel, ele traz um levantamento de ocorrências que motivaram a interrupção do abastecimento de água, vamos dizer assim, ou que provocaram extravasamento de esgoto, né? E aí a gente faz o levantamento de onde foi, né? Porque você pode, os filtros, né? A gente pode filtrar por município, tem a localização do município, aí tem o mapa, né? Para restringir a pesquisa aqui, você tem município, bairro, unidade regional, ano, o motivo da ocorrência, o que é que aconteceu. Você consegue saber quanto tempo ficou parado, quanto tempo levou para reparar o problema, quanto tempo durou a intervenção. E a gente consegue ver no mapa também os pontos onde ocorreram essas ocorrências, esses problemas. E aí a gente tem as outras abas, a segunda e a terceira aba, que trazem esses dados em forma consolidada, né? Na segunda, a gente tem os gráficos, eles apresentados em forma de gráfico, de ocorrência por município e por motivos. E na terceira aba, vocês vão ver o mapa com os locais onde as intervenções aconteceram, né? Então, para a gestão disso e a repercussão disso, e aí a gente já tem esse suporte para quando, por exemplo, chegar alguma demanda aqui na ouvidoria, porque não tem água há 2 dias, a gente consegue entrar aqui e verifica o que aconteceu, já dá essa resposta, né, mais imediata, com maior eficácia para o usuário. Esse painel aqui, que é o painel da base de ativos regulatórios, ele é muito chique, né? E nesse momento aqui eu preciso agradecer a Pablo Santos, também conhecido como o Príncipe de Regina Marinho, que é o parceiro dela lá da CIS. Ele é geógrafo, é analista da CIS, trabalha com Regina na coordenação de gestão organizacional e TIC. E esse painel foi de criação dele, com o suporte de Patrícia Pires, da equipe aqui, colhendo algumas informações junto ao prestador de serviço. E ele é muito, muito rico. Vocês ficariam uma tarde só mexendo nas possibilidades que esse painel traz. Vale muito a pena fazer um passeio aqui, né? Ele traz o levantamento do conjunto de ativos do prestador de serviço, que são destinados a investimentos, né? Que é uma informação importante para os períodos de revisão tarifária, também para calcular a indenização ao prestador de serviço no caso de encerramento de contrato, tem várias finalidades isso aqui. Mas para a diretoria de fiscalização, ele é utilizado para a gente levantar os ativos do município que vai ser alvo de fiscalização direta e onde é que eles estão distribuídos, onde é que eles estão localizados, como vocês podem ver aí. As imagens são de alta precisão, é muito rico, a gente consegue ver toda a estrutura. Então, a gente tem acesso, a partir do quantitativo, da geolocalização desses ativos, a gente consegue planejar melhor, né? Porque uma coisa é a gente ter o croquis. O croquis é uma representação gráfica, que dá para ter uma noção, mas a partir das imagens que tem aqui no painel, na base de ativos regulatórios, traz mais precisão. E a gente já está evoluindo isso aí, já está criando uma outra solução a partir das informações que a gente tem aqui, que vai aprimorar também esse serviço. E aí ele também traz como categorias, né, como possibilidade de filtro, de forma bem didática, o quantitativo por tipo de ativo, por exemplo, quantas estações de tratamento de água, quantas estações elevatórias de esgoto, quantos reservatórios, quantos poços, todas as estruturas que compõem o serviço de água e esgoto, você consegue
trazer aqui o quantitativo, né? Ele tem lá esse gráfico em barras que ele traz, ele representa, demonstra, né, a distribuição quantitativa dos sistemas também por unidade regional da Embasa, do prestador de serviço. Tem também a interação com mapas, onde a gente tem os mapas por micro-região de saneamento básico, né? Enfim, é uma infinidade de possibilidades. A gente pode pesquisar, filtrar por município, por unidade regional, muita coisa. É uma riqueza, assim, que vocês vão ter bastante coisa para explorar nessa aplicação aí. Obrigada, viu, Pablo, Regi, Paty, ficou massa. Essa outra aplicação também é bem interessante, bem útil para o nosso trabalho, que ele é o painel de sistemas críticos. A gente tem aí mapeado o status do manancial que abastece os sistemas que são mais críticos e mais suscetíveis a interrupção, a conflitos, né? Então, a gente visualiza no mapa o estado atual, o mais atual, de cada sistema hídrico que a gente tem. E, a partir daí, a gente tem a série histórica, a gente tem o gráfico de como é que ele se comportou ao longo do tempo. Aí ele tem como status, está normal esse sistema, está em estado de alerta, está em pré-colapso, está em colapso já. Então, e aí, para cada um desses status, o prestador de serviço ele precisa dizer o que é que ele está pensando em fazer para solucionar o problema antes que a população fique desabastecida. E a gente tem condição de monitorar, né, a partir dessas informações que são prestadas aí, como é que se essas medidas estão sendo implementadas e que resultado elas já vêm apresentando aí dentro do conflito que está lá naquele sistema que está em alerta, em pré-colapso ou colapso, né? Então, a gente pode filtrar os dados por município, por sistema, por ano, por situação, que são esses status, por manancial e por divisão territorial também. Também muito útil. Sempre que a gente sai para fiscalização, a gente consulta o status do sistema, né, para ver como é que está. E, além dessas aplicações, que todas essas são públicas, gente, todas essas estão acessíveis a todo mundo que quiser, a gente tem as áreas de acesso restrito, né? Nossa aqui, da Diretoria de Fiscalização, que tem a retaguarda, que é onde os relatórios são gerados e onde os técnicos fazem os ajustes até transformar esse relatório, até ele ficar pronto e se transformar no Story Map ou em ser consultado, baixado por quem quiser. Tem também o sistema de informações técnicas e operacionais, que é um sistema que a prestadora de serviços alimenta com dados que vão nos ajudar a gerar os indicadores de qualidade da prestação de serviço. E tem a área também restrita do prestador de serviço, que é justamente o acesso a esse sistema para alimentar por unidade regional. Cada unidade regional tem um ponto focal escolhido pelo próprio prestador de serviço e que fica incumbido por atualizar essas informações. Elas são colocadas e anualmente elas precisam ser atualizadas. E, além disso, tem uma área com material amplo para quem quiser utilizar. A gente tem, por exemplo, todos os manuais que a gente utiliza. Tem o manual de fiscalização, que é né, a grande referência que a gente utiliza para realizar o nosso trabalho, que tem lá todas as etapas, todos os procedimentos, todos os formulários, tudo que a gente utiliza está aí. Tem o manual para a utilização dos drones também. Tem material para que o próprio usuário identifique, faça testes de vazamento antes de partir para as próximas etapas, de acionar a GERSA. Tem o manual para a alimentação do sistema de informações técnico-operacionais com o glossário, para que o usuário possa saber o que é que significa cada um daqueles componentes que ele vê no relatório, caso ele tenha dúvida. E tem também um material didático para ser utilizado
em escolas, em ações educativas, em forma de vídeo, de animação, para diferentes faixas etárias, que também está bem rico, que faz uma síntese, né, do que a Gessa faz, de como é que a Gessa fiscaliza o trabalho do prestador de serviços. O ponto que a gente se encontra hoje, essas são as aplicações que já estão prontas, funcionando e disponíveis aí para consulta. Então, a existência dessa plataforma, ela demonstra que realmente é importante que se invista na engenharia de dados, né, que é na lógica que faz com que esses dados funcionem, também na estatística, que vai explicar a relação entre esses dados e as diversas possibilidades, né, dessa relação, e na divulgação, buscando formas de visualização que possam garantir que esses dados comuniquem alguma coisa, que eles estejam ao alcance do entendimento das pessoas com níveis diferentes de compreensão técnica, né, do que a gente faz, do que a gente trabalha, já que a regulação com transparência e controle social é um dos nossos motes, né? É o que a gente busca fazer. Então, a gente entende hoje é pacificado na Gessa, né, em todos os órgãos, os setores internos da Gessa, que quanto mais robusto for o sistema de informação, se ele tiver uma boa arquitetura, se ele for utilizado de forma racional, ele vai sustentar uma gestão mais eficiente, né? Como vocês estão vendo aí, ter as melhores informações possibilita tomar as melhores decisões. Você consegue mapear melhores estratégias para a solução de problemas, você consegue gerar informações rápidas, informações precisas e, sobretudo, informações que sejam úteis e que possam se desdobrar em soluções, que a gente possa atuar, antecipar problemas que se apresentem, né? Que se avizinhem, a gente consegue, com essa gestão de dados e a troca de informações, a gente consegue se antecipar a muita coisa. Então, é imprescindível a tecnologia, a inovação e a transparência para uma gestão eficiente, né? Isso está completamente dentro da Gessa pacificado. E acho que eu fui já caminhando para o encerramento e para a finalização. Eu quero só enaltecer e destacar aqui, mais uma vez, que a nossa plataforma continua em franco desenvolvimento, né? E destacar a importância das parcerias que a gente tem conseguido consolidar ao longo dessa caminhada aí, para que o nosso trabalho possa ter essa repercussão, né, que está gerando em termos de resultados para a gente, para o nosso trabalho. Então, a ideia era que a gente conseguisse, nessa plataforma, agregar as informações que a gente gera, que a gente busca, que a gente coleta em campo, no que elas se transformam, e deixar essa trajetória de dados, assim, de construção de conhecimento a partir dos dados coletados, de forma bem transparente e acessível para todo mundo. Então, a gente gosta, estimula parcerias sempre com pessoas, com órgãos, com entidades que tenham essa mesma mentalidade, né? Que queiram também contribuir para a criação desse ecossistema de dados abertos, em que a gente possa consumir os dados uns dos outros sem dificuldade, né? Possa trocar essas informações, que elas possam estar numa única plataforma, que todo mundo possa ter acesso e utilizar esses dados que sejam confiáveis, que sejam fidedignos e que possam dar suporte a uma gestão eficiente em todas as áreas, porque, na verdade, a gente tem interfaces. A regulação e saneamento tem interfaces com desenvolvimento social, com saúde, com desenvolvimento econômico e financeiro, né? Então, a gente quer exatamente promover isso, porque a gente sabe que quanto melhor a informação, melhor a gestão que a gente pode fazer, né? E a gente segue aí, né, com ideias, as ideias não param, né? Já temos aqui
aditivamos aí para o ano que vem. A gente já tem outras ideias, coisas saindo do forno ainda para trabalhar, mais 3 aplicativos já pensados, desenhados, que serão prototipados aí, e que, numa próxima oportunidade, novamente, eu vou convidar vocês a conhecerem, para poder a gente continuar essa troca de informações. Então, vamos agradecer, né? Essa Agradeço maravilha. Mais uma vez. Não precisa. Deixa eu agradecer agora, e a gente ainda tem 5 minutos para disponibilizar para algumas perguntas. Eu vi que Paty também está lá no site, então as coisas técnicas ela já está começando a responder lá, né? Porque eu não daria conta disso. Você disse que não dá, eu também não dou. Por isso que Pablo tá. Eu tenho que mexer. Qual é a cabeça que eu mexo, Pablo? É para cá, né? Esse rapaz aí atrás é o nosso Pablo Augusto, tá? Vocês precisam conhecer ele, né? Pode dar adeus para ele. E a gente não estaria aqui se não tivesse ele, porque ele é o geógrafo da SERB, já botei aí, né? E Thelkia, eu fico muito... Já falei isso de manhã com o Rivelli, da SDR, e com você, eu acho que a gente precisa valorizar o usuário. Então, você, eu acho que nesses 11 anos de Geopública, é um dos poucos usuários que vem apresentar o seu trabalho, porque geralmente somos nós da área que apresentamos o trabalho. Já tivemos uma vez o superintendente da CEINFRA, também, que fez uma grande apresentação, acho que foi antes da pandemia, e você é o exemplo, sabe? Que é para a gente seguir, para o Estado entender o que o gestor tem que fazer, e tem que entender a questão da necessidade do tratado da informação, disponibilizar a informação de forma desejo, assim, pública, né? E de qualidade para todo mundo. Então, eu vou pegar aqui se tem perguntas para você. Alguém perguntou sobre o ArcGIS, mas Patrícia já respondeu, né? A gente usa... Isso também tá, a gente pode até botar no nosso portal também, todas as ferramentas do ArcGIS. Nós temos a mesma ferramenta que a SDR tem, né? Que é esse que Rivelli apresentou de manhã. Nós temos o Enterprise e várias outras, o ArcGIS Desktop, o Portal e várias outras ferramentas, Analyze 3D. E aí, lá na palestra de Rivelli, você mencionou a questão do BI, que a gente também trabalha com BI. Patrícia, muito bem. Isso, Patrícia é muito fera no BI e já está criando frutos aqui. Já tem Guilherme, Luiz, que são técnicos da fiscalização, que já estão também com trabalhos bastante avançados com o BI. É uma ferramenta muito útil. E o ArcGIS também, né, que é o carro-chefe. Bom, então eu vou ler aqui, né, algumas informações. Desculpe, só um momento. Atrasar a outra. Pelosi está dando parabéns, né, pela excelente apresentação. Um abraço, e a toda a equipe. Parceirão. Maria Pelosi é da SEI, né? Maria Cristina Coelho é nossa colega aqui da CIS também, excelente parceira e parceria para a captação de dados socioeconômicos com significados inovadores para as políticas públicas do governo. Jaqueline Maritz está destacando o compromisso da AGESA, né, em levar informação acessível ao cidadão. Elton Pereira também parabeniza pelo trabalho, o SIG como facilitador da tomada de decisão. Quem mais, Regina? Gleidson Reis, boa didática e interativa plataforma. Tá vendo como tá chique você? Obrigada. Use bastante aí para você dar feedback. A Gleidson perguntou se na plataforma a gente faz a contagem de visita, das visitas online. Não sei se tem esse contador, eu acho que não. Ainda a contagem de visitas online, a gente até estava fazendo. Vai desenvolver. Paty está dizendo que Jonatas da imagem é que faz essa contagem. Tá, mas a gente vai disponibilizar também no portal, é a mesma coisa. Tem uma pergunta que Fabíola fez. Como o seu foco é o cidadão e as prefeituras também, você já tem algum retorno dos usuários em relação a acessar a ferramenta? Então, ainda não tivemos um retorno formal, assim, né? A plataforma foi lançada em abril, Fabíola. A gente fez um evento de lançamento, e desde então, toda vez que os técnicos vão para campo, eles têm essa reunião com os prefeitos
E também faz parte da ação da fiscalização essa conversa com a população. Eles sempre buscam, nos mais diferentes bairros, sobretudo nos bairros críticos, onde a gente observa que tem mais problema de reclamação na ouvidoria, eles conversam com as pessoas e sempre estimulam, entra lá no site, tem a plataforma, observe e tal e tal. Mas, assim, a gente não tem um retorno formal, né, de se estão acessando, se tem sido útil, se tem... Eu acho que ainda não tem a divulgação, ainda não está numa dimensão que a gente gostaria, né? Na apresentação ontem daquela empresa da Paraíba, Tecgel, né, a gente sentiu isso, que a gente precisa, enquanto Estado, né, eu até pedi que todo mundo replicasse a palestra dele, todas as palestras, a de Letícia, a do professor do INPE pela manhã, que a gente replicasse isso, que a gente falasse nisso, né? E também me lembrei agora aqui, quem sabe a gente conversa com a Saeb e propõe botar uns totens nos saques, né, com o portal da água, com o portal da SEI, com a ferramenta de fiscalização da Gessa, né? Um banner, a gente bota... bom, isso fica para outra conversa, agora, assim, porque já está no horário e eu não quero atrasar. O que eu tenho feito, só para fechar, Fabíola, me lembrei agora, o que eu tenho feito é assim, toda vez que chega uma demanda do Ministério Público, que não é pouca, são várias por semana, ou que a gente precisa mandar algum ofício para a prefeita e tal. Aí, quando vem a demanda do Ministério Público, eu respondo que eles estão precisando saber de informação e tal, mas sempre dou um jeitinho de colocar naquele parágrafo, isso e muito mais você pode encontrar também na plataforma integrada de fiscalização, e bota o link lá, né? Para ver se, por curiosidade, vai lá olhar e, de repente, já identifica que pode ser útil, que pode continuar utilizando como ferramenta para colher algumas informações, porque tem coisas que solicitam e que lá na plataforma tem, mas não conhece ainda a plataforma. Então, eu respondo, mas digo, olha lá que tem mais coisa. Mais ou menos assim. Então, eu quero agradecer a você, Thelka, muito obrigada. E quem sabe a gente faz um projeto agora para divulgar. Né? Jaqueline também deu ideia aqui da gente levar isso nas escolas, nas aulas de geografia. Sim. É interessante fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, né? E a gente já tem ações, portais, né? A gente tem ações que são desenvolvidas na escola. A gente teve essa segunda-feira mesmo, teve no Colégio Estadual Pedro Calmon, foi uma ótima ação envolvendo os jovens de educação, ensino fundamental e ensino médio. Boa ideia, lançar a plataforma também. Ótimo, bom. Então, agradeço a Thelka pela apresentação. Eu que agradeço. Tá? A todos os ouvintes pela atenção e convido vocês a permanecerem, que daqui a 8 minutos teremos uma palestra muito importante, questões de gêneros e diversidade no mercado de trabalho da geoinformação. E ressaltar que isso é um trabalho que a gente está forçando agora. A gente teve Letícia ontem, tivemos a professora Dária, hoje tivemos Thelka, e agora teremos a palestra com o pessoal, uma menina que vai falar sobre a questão de gênero e diversidade no mercado. Tá bom? Da geoinformação. Muito obrigada. Espero que todos tenham gostado e que continuem com a gente.